Analise a tabela abaixo considerando os pontos de fusão, PF e ebulição, a 1 atm de pressão das substâncias a seguir. Então nós temos aqui a tabelinha, né? E a gente quer saber nessa temperatura de 50 graus Celsius o que está no estado líquido. Então vamos lá. Nessa questão aqui, ele deu primeiro o ponto de fusão e depois o ponto de ebulição. Eu já vi algumas questões que dá trocado, primeiro o ponto de ebulição e depois o ponto de fusão. E toda vez que acontece, que a gente se depara, né, no caso, com uma questão desse gênero aqui, a gente sempre recomenda para os alunos que organize, caso não esteja organizado, onde primeiro tem que aparecer o ponto de fusão e depois o segundo, o ponto de ebulição. E por que isso? Porque, tipo assim, quando a gente estuda os estados físicos, a gente aprende que a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso, não é isso? Aí a gente aprende que a mudança do sólido para o líquido se chama fusão. Só que o que acontece? A fusão, ela acontece em uma temperatura específica, né? Então a gente vai ter que a fronteira entre o estado sólido e o líquido seria justamente aquela temperatura, né? O ponto de fusão, que é quando você tem a mudança de um estado físico para o outro, tá? E a mesma linha de raciocínio de líquido para gasoso, né? Que nesse caso aqui a gente está pensando na ebulição, então teria aquela temperatura que a gente chama de ponto de ebulição. Então o que vai acontecer? A gente pode pensar essa questão em termos de como se fosse uma reta, entendeu? Então uma reta numérica lá, onde a gente coloca os números e automaticamente essa reta ela vai ter os valores aumentando, né? Nesse caso os valores de temperatura. Então tipo assim, o que a gente pode pensar para o cloro? O cloro, o ponto de fusão é, então esse ponto aqui na minha reta seria menos 101,0 graus Celsius e o ponto de ebulição, ó, menos 34,6. Perceba que menos 34 é maior do que menos 101, então tá indo ao encontro do que eu falei, que a reta vai aumentando os valores. Então o que vai acontecer? Se você tem uma situação de 50 graus Celsius, nessa reta 50 graus Celsius está desse lado de cá, que seria o lado do estado gasoso. Então o cloro estaria no estado gasoso, tá? E aí seguindo a mesma linha de raciocínio para as demais substâncias, então tipo assim, agora eu vou fazer a análise para o flúor, tá? Então deixa eu apagar aqui. Então aqui no caso do flúor seria o ponto de fusão menos 219,6 e o ponto de ebulição menos 188,1. 50 graus Celsius novamente está aqui depois que a ebulição aconteceu, então estaria no estado gasoso também, tá? E aí o que acontece? Na hora de fazer a análise do bromo, então agora eu vou fazer um rabiscado aqui direto na tabela para vocês verem qual é. Então assim, ó, fronteira do estado sólido pro líquido e pro gasoso, tá ligado? O gasoso é desse lado de cá. Então, se liga, 50 graus Celsius estaria antes da temperatura de ebulição, ou seja, seria no estado líquido. Então, o bromo está no estado líquido, então eu posso já, ó, eliminar a letra A, a letra B, aí, ó, a letra C, a gente já viu que o flúor está no estado gasoso, então eu posso eliminar também, e aí eu fico entre a letra D e a letra E. Aqui, eu não sei se você concorda comigo, mas já vendo que o bromo está no estado líquido nessa temperatura, a gente já teria a letra D como a correta para essa questão, tá ligado? Por quê? Porque obrigatoriamente o bromo tem que estar na resposta. E o mercúrio, né, que é um metal líquido, né, e no caso na temperatura ambiente, que não é o caso dessa questão, mas quando você olha aqui, ó, 50 está muito antes da ebulição e está depois da fusão, então tá aqui no meio, 50 graus Celsius, tá aqui mais ou menos, tá entre os dois pontos, então é líquido também, tá? O iodo estaria 50 graus Celsius muito antes da fusão, então o iodo estaria no estado sólido nessa temperatura, tá? Então é isso, galera, a letra D seria a alternativa correta para essa questão, então não se esquece, toma cuidado com esse tipo de questão, porque o pessoal geralmente usa esse recurso aqui para analisar, esse que eu tô marcando. Só que tem que estar primeiro o ponto de fusão e depois o ponto de ebulição. Quando a banca troca, pode confundir a cabeça de vocês, então procure organizar primeiro o ponto de fusão e depois a ebulição. Show? Então é isso, letra D é a alternativa correta para essa questão.